Amados, pode se assentar por gentileza. Eu quero de forma muito rápida aqui falar de alguns materiais nossos que tem aqui. Eu quero louvar o Senhor pelo privilégio de estar na Laje da Rocinha pela segunda vez. Eu agradeço e louvo ao Senhor por esse mês, né, que é um mês muito festivo, né? Aniversário do pastor Carlos. Que Deus possa te conservar, que Deus possa te abençoar nessa rica caminhada. Também o meu grande amigo, né, Carlinhos, que Deus possa abençoar por mais uma primavera. E em especial é aniversário desse casal de 10 anos, né? É uma década, né? Então que Deus possa abençoar esse casamento, que Deus possa prosseguir nesse casamento, que Deus possa acrescentar. 10 anos de casado significa zinco. O zinco vai falar da resistência do casamento. Interessante isso, né? Vai falar da resistência. Quantos são os casamentos nos dias de hoje que não tem mais resistência? Pela misericórdia e pela graça de Deus, já há 19 anos que nós ministramos para a família, ministramos para casamento. Quem me acompanha na internet, me acompanha em algumas ministrações. Pela misericórdia, Deus tem nos levado para 5 continentes para falar de casamento. Deus tem nos levado para outras nações para resgatar esse valor, resgatar essa primazia, a grandiosidade que é um casamento, porque o casamento, ele nasceu no coração de Deus. Tudo aquilo que nasceu na eternidade, ele na verdade é eterno. E tudo aquilo que nasceu na terra, ele tem tempo de validade. Por isso que existe muitos nos dias de hoje que quando fala de casamento, ou fala de união, ou fala de família, pensa que a família foi gerada na terra. E por isso que você vê muitos danos hoje na família, a família sendo destruída, as pessoas tratando a família de qualquer forma. Mas existem pessoas que não sabem que a família ela foi gerada no coração de Deus. Isso está para onde, pastor? Isso está na Bíblia. Se você for perceber Gênesis do capítulo 1, do versículo 26, quando o próprio texto bíblico vai dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse mesmo texto vai falando que o Senhor também fez a humanidade. Quando a Bíblia vai falar de humanidade, está falando de pessoas, está falando de família. Mas todos nós sabemos muito bem que a família, o homem e a mulher, não foi gerada em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Só a partir de Gênesis capítulo 2, se eu não me engano, me fala a memória, a partir do versículo 7. Mas pastor, se na verdade o homem foi constituído a partir de Gênesis capítulo 2, e tu está falando que a família foi gerada em Gênesis do capítulo 1, como é que é esse trem, pastor? Já vem começar a pregar heresia? Não, queridos. Porque o texto bem claro, quando vai dizer que foi gerado no coração de quem? Eles não estavam constituídos, materializados sobre a terra, mas já estava no coração de Deus. Então quer dizer, se estava no coração de Deus antes do homem e da mulher existir, quer dizer que a nossa casa, a nossa família foi gerada para poder dar certo. Por quê? Porque na realidade Deus pensou antes de criar. Deus pensou antes de criar. Então Deus sabia que não ia dar, que Deus sabia que a família, na verdade, foi construída para poder dar certo. O homem que se desviou do caminho da eternidade, porque o homem que seguir conselho ou que seguir o direcionamento que a terra tinha para ele, mas o homem foi gerado para poder seguir conselhos e direcionamento da eternidade. Por isso que a família foi constituída no coração de Deus. Existem famílias que estão caminhando nos dias de hoje com conselhos da terra. Por isso que dá guerra. E aonde dá guerra, dá separação. Mas Carlinhos está numa data favorável da parte de Deus. 10 anos. Zinco. Resistência. Vira para o seu irmão e fala assim para ele: resistência. É isso que nós profetizamos e desejamos sobre o casamento do Carlinhos. Resistência. Amém? Muito obrigado também. Nós estamos aqui mais uma vez fazendo uma dobradinha, né? Com o nosso ministério de louvor principal da nossa igreja. Eu louvo ao Senhor também por esta banda. Uma banda que tem impactado esse Brasil. Tem levado mensagem de amor. Eu estou com uma mensagem aí na internet que foi extraída desse novo louvor. Impactor, né? Conector. Está lá essa mensagem, está lá.
Ela tá eu botei ela mais pro lado de São Paulo, porque eu já estou indo para São Paulo agora. Botei mais lá, mas eu falo um pouco sobre isso aí. Conectou, o amor me conectou no seu amor. Isso é tremendo, muito bem. Aqui, nosso primeiro filho, o casamento que nasceu no céu. Quem já conhece esse livro sabe que esse livro já está sendo lido por todo o Brasil, como eu falei, de alguns continentes. Deus nos deu a graça de escrever esse livro. Hoje eu estou muito feliz, como alguns já me conhecem, sabe, que hoje eu estou acompanhado da crioula mais linda do universo. Tua esposa que cantou aqui, né? Na verdade é o seguinte, a gente que somos casados com crioula, a gente sabe como é que é o negócio, né? Não, que isso? Rapaz, eu encontrei um bom aqui. Porque quando eu falo isso, os maridos ficam assim, não, esse aqui não. Esse aqui saiu logo na defesa do que é dele. Porque na verdade as nossas esposas são nossas e nós como maridos somos delas. Mas não vou deixar aqui também as louras, né? Então as crioulas, as negras, as mulatas, as morenas e também as louras. Que Deus possa louvar o Senhor pelas mulheres desse mundo, pelas mulheres do Brasil. Nesse livro, Deus na verdade me deu uma revelação muito grande que estava no coração de Deus relacionado ao casamento, relacionado à família. Nesse livro nós vamos relatar sobre 4 milagres no seio da família. Vira para o seu irmão e fala 4 milagres no seio da família. Um dos milagres, ele está aqui. Quem já escutou um pouco do nosso testemunho, já leu o nosso livro, sabe que minha esposa, o lado direito todo da cabeça, ela não tem. Está aí. Não fez quimioterapia, não fez radioterapia. Por quê? A igreja orou. O que está faltando nas famílias dos dias de hoje é orar. As famílias estão andando muito de pé, em vez de andar de joelho. Porque quando nós andamos de joelho, é porque reconhecemos aquilo que Ele pode fazer. Nesse livro nós vamos relatar esse grande milagre. Que Deus, na verdade, me deu o privilégio de estar com a minha amada, a minha esposa, pela segunda vez. Houve momentos que eu pensei que ela ia embora. Mas, na verdade, Deus me sustentou para poder profetizar. Dentro desse livro também eu vou relatar um segundo milagre, ao meu respeito, porque eu também sou milagre. Se hoje eu estou andando, porque eu sou milagre. Já tinha comprado até cadeira de roda para poder andar. Mas eu estou aqui. Depois de 14 horas de cirurgia, de cabeça para baixo, quando o médico me fechou, ele falou, como é que tu andava? Porque toda essa parte aqui da minha coluna, toda essa parte aqui, ela é reconstruída. Eu tenho alguns conectores, algumas molas e sou todo amarrado por dentro. Por isso tem algumas igrejas que às vezes eu estou sentado, aí as pessoas não entendem o mover de Deus falando, e eu estou sentado ali porque eu estou ali um pouco com o Pai, que às vezes dói um pouco em pé, dói um pouco sentado e dói um pouco deitado. Mas o milagre é porque eu estou aqui. Amém? Também dentro desse livro, sobre 4 milagres, eu vou falar também para o nosso filho caçula, o nosso bebê, que tem 1,91 de altura, tem 138 quilos, tem 18 anos, que é o nosso bebê. Esse nosso bebê foi gerado no útero da minha mulher aberto. As mulheres que aqui estão sabem que de uma cesárea para outra, a questão dos organismos, o organismo ele tem que, na verdade, se reconstruir para que a mulher possa ter uma outra cesárea. Nós não esperamos. E vocês sabem o que aconteceu. Os nossos filhos têm 10 meses de diferença um do outro. Nós temos o Mateus com 19 anos de idade, que é um militar, e temos o Israel, que a minha mulher diz que é bebê. Toma Nescau e toma Danoninha ainda com 1,91 de idade. Você está rindo porque não é na tua casa. Acorde que é Danoninha. Acorde que é leite amassado com biscoito, com caquinha. Mas aí ela diz que é bebê. Quem sou eu para falar alguma coisa? Porque quem manda em casa é a mulher. Não é verdade? Marido, o homem manda na rua, quem manda em casa é a mulher. Sim senhora e não, sim senhora, não senhor e tudo bem, vamos lá. Amém? Dentro desse livro também, segundo livro, Deus me deu uma graça, um privilégio, o Deus de possibilidade. Sabe quando na tua vida tudo está parado? Quando nada acontece? Você não vê o final do túnel, você não vê uma oportunidade diante de ti? Deus, na verdade, me deu a graça e o privilégio de escrever uma revelação da parte de Deus nesse livro. E pessoas têm sido abençoadas para perceber que as oportunidades de Deus sempre estão diante de nós. O grande problema é que nós não enxergamos. Por quê? Porque nós vamos olhar para o nosso umbigo, nós vamos olhar para o nosso problema e esquecer a grandeza de Deus.
porque a prova nunca será maior do que a nossa vitória. As epístolas de João, capítulo 4, versículo 4, se eu não me falha a memória, vai dizer: maior o que está conosco daquilo que está no mundo. O texto bíblico está querendo dizer para você que a tua vitória, ela não depende talvez da condição que você está. A tua vitória depende do teu Deus a qual você serve. Aqui é o nosso último filho, O Poder da Porta. Esse livro é muito fantástico, porque esse livro aqui tem muito choro. Em João capítulo 5, quando Jesus entra numa certa porta que todos vocês conhecem, Jesus não vai entrar como Deus, Jesus também não vai entrar como homem. Pastor, já vem com a heresia. Então, como é que Jesus vai entrar? Tu quer saber? Compra o livro para você entender como ele entra naquele lugar. Porque ele entrando naquele lugar, a graça entra naquele lugar. Ele entrando naquele lugar, o poder entra naquele lugar. Ele entrando naquele lugar, as possibilidades e aí as oportunidades do céu são decretadas como aquele lugar, para que tudo seja mudado sobre aquela região. Eu vim aqui como um profeta de Deus nessa noite para poder declarar e para poder afirmar que Deus tem novidade de vida para a sua vida nessa noite. Por favor, por gentileza, abre a Bíblia no livro de Reis, capítulo 4, versículo 2, se coloque de pé. Se coloque de pé, como hábito, costume desta casa. Segunda de Reis, Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 2. E Eliseu lhe disse: o que eu posso fazer? Declara-me hoje o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Pode se assentar em nome de Jesus. É uma passagem que todos nós conhecemos. Vou ler só esse versículo. Amém? Amém. Eu vim aqui nessa noite pregar uma mensagem, se eu posso colocar um tema. E o tema nessa noite vai ser o poder da escolha. Vira para o seu irmão e fala: o poder da escolha. Existem algumas coisas que nós não temos recebido porque temos escolhido de uma maneira errada. Nessa semana eu estava escrevendo algo sobre a internet e eu fui falar sobre o sol. O sol, ele vai colocar o barro, vai endurecer o barro. Mas de igual forma, o sol também vai derreter o gelo. Percebeu que é o mesmo sol? Mas em dois momentos, ele vai se apresentar com características e com formas diferentes. Para um lugar vai endurecer o barro, e no mesmo lugar, ele vai fazer o quê? Derreter o gelo. Então, o que importa, pastor? O que importa é como você está. Porque a crise, ela não vem sobre a tua vida para dizer quem você é. A crise vem sobre a sua vida simplesmente para dizer daquilo que você é feito. A crise são para todos porque o sol era para todos. Mas tudo vai depender da condição a qual você está. Por quê? Porque com os olhos que eu tenho nos dias de hoje, eu não consigo visualizar o meu futuro. Por quê? Porque eu preciso alinhar a minha visão. Eu preciso alinhar a minha mente. Eu preciso me conectar com o céu para extrair do céu aquilo que a terra necessita e aquilo que a terra precisa. Quando nós olhamos para esse texto, o texto é um texto muito conhecido de todos os pregadores. O texto é bem claro que a mulher, ela tinha um grande problema sobre a sua casa. E a Bíblia vai mencionar que essa mulher vai ao profeta, o homem de Deus, ela vai ao altar, para que o altar pudesse solucionar, ou o altar pudesse dar uma resposta a essa mulher. Eu já quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Aonde você tem buscado conselho, aonde você tem buscado direcionamento? Essa mulher fez de forma correta, Bruno, buscar no altar, buscar no homem de Deus um direcionamento, um conselho para a situação dela, porque o momento dela era crítico. Talvez você adentrou, talvez você que está na internet, essa mensagem vai chegar, você possa estar vivendo um momento muito crítico na tua vida.
logo no início do ano. Mas acontece que existe muito nos dias de hoje que tem buscado conselho em qualquer lugar. Essa mulher, ela me chama a atenção já no início da mensagem de duas formas. Uma, que ela vai buscar o conselho no lugar correto. O segundo, que ela escuta o direcionamento e o conselho e ela segue aquilo que o céu, ou aquilo que a terra, ou aquilo que o altar direcionou para a vida dela. O momento dela era um momento caótico, porque Israel estava vivendo um momento caótico. Quando nós entendemos muito bem a construção do livro de Reis, de 2 de Reis ou 1 de Reis, nós vamos entender que o momento era um momento de apostasia. Era um momento crítico para Israel. Todos estavam virando as costas para Deus. As pessoas tinham desistido das promessas de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas nos dias de hoje são imediatistas, porque o imediatista é aquele que caminha mediante uma necessidade. E todo aquele que caminha mediante uma necessidade é aquele que está muito próximo do abismo. Porque o céu sempre tem o melhor para a gente, mas o céu só vai se revelar quando nós estivermos preparados. Poder da experiência. Porque precisa de uma experiência para o céu se revelar. O céu não se revela para quem não tem experiência. Precisa ter amadurecimento para que o céu possa compartilhar aquilo, os desejos que estão, os desígnios que estão no coração de Deus para diante da tua vida. Era um tempo de apostasia. Aqui nesse tempo tinham duas qualidades de profeta. Vira para o seu irmão e fala: duas qualidades de profeta. Havia o profeta de Jezabel, de Acabe, e havia o profeta de Yahvé. O profeta de Yahvé era Eliseu, a qual é o personagem principal desse texto, desse contexto na qual nós lemos da história. Eliseu, todos nós sabemos que Eliseu vem da raiz do El, do hebraico. El quer dizer Deus. Eliseu era um homem que andava com Deus, porque existia impregnado no nome de Eliseu e na história de Eliseu, El, Deus. Foi Deus que constituiu Eliseu. Eliseu falava, Deus estava. Eliseu caminhava, Deus estava. Eliseu estava fazendo qualquer coisa, Deus estava. Eu vim aqui nessa noite declarar que aonde você estiver, qualquer coisa que você estiver fazendo, Deus vai estar contigo. Mas nesse tempo de apostasia para Israel, os profetas estavam profetizando, estavam falando. Profeta de Acabe, de Jezabel, ele falava aquilo que o povo queria ouvir, não aquilo que o povo necessitava ouvir. Acontece que Eliseu, ele mencionava, falava, declarava e manifestava e profetizava aquilo a qual o céu tinha direcionado para a terra. Mas existe muito nos dias de hoje que prefere caminhar ou seguir os profetas da live. Não prefere e não gosta dos profetas da palavra. Porque a palavra tem que cavar. Porque a palavra tem que caminhar junto com o dono da palavra. Palavra, você tem que se resguardar de tantas as coisas para descobrir os segredos que estão na palavra. Porque a palavra não se declara, não se manifesta ou não aparece para aquele que na realidade não tem compromisso com a palavra. Quer tesouros escondidos que estão na palavra? Você tem que entender que a partir de hoje você tem que descer em vez de querer subir. Porque todo aquele que desce em Deus um dia é exaltado por Deus. Todo aquele que desce em Deus é exaltado por Deus um dia. Os profetas de Acabe, eles mencionavam aquilo que o povo queria ouvir. Só que aquilo que o povo queria ouvir não iria trazer o resultado, não iria trazer cura, não iria trazer libertação. Mas acontece que nesse tempo é levantado um profeta que tem na raiz do seu nome o próprio Deus, a própria eternidade. Ele na verdade significava naquele momento, naquele tempo, Deus estava falando através de Eliseu. E Deus estava se manifestando como Yahvé. Vira para o seu irmão e fala: Yahvé.
Yavé significa um Deus que existe da sua própria existência. Um Deus que não precisa de substância que estão ao lado. Um Deus que não precisa de nada. Um Deus que não precisa do teu glória. Um Deus que não precisa da tua adoração. Um Deus que na verdade só precisa dele mesmo. E Yavé, um Deus que existe da sua própria existência, estava vivendo neste momento. Mas Eliseu estava pregando. Mas nesse tempo, era um tempo a qual o reinado de Davi estava se acabando e estava em ascensão o reinado de Salomão. O que me chama a atenção nessa história é que Salomão, no início da sua caminhada, do seu reinado, ele vai escolher a melhor parte de governar com Deus. Mas na trajetória do seu caminho, Salomão vai se perder no seu reinado. Por quê? Salomão, na verdade, não vigia. Salomão, na verdade, não escuta os conselhos do teu pai Davi. Porque Salomão vai casar com 700 mulheres e 300 concubinas. No final da sua carreira, na verdade, aguentar ou estar casado com uma, imagina estar casado com 1000. Pelo menos é isso que a Bíblia relata, 1000. Talvez pode ter existido até mais, né? Mas acontece que nessa trajetória, quando ele já está na sua velhice, ele não tem mais condições de governar nada, mais condições de optar em nada. Então, na verdade, ele começa agora a governar segundo os conceitos e os conselhos dessas mulheres. Porque essas mulheres trazem para Israel os deuses estranhos. E aí Israel agora é direcionada pelos deuses estranhos. Quem é que está governando a tua casa? Quem é que está governando a sua vida? O poder da escolha. Ele escolhe bem no início da sua trajetória, mas no final, ele na verdade não permanece na escolha. O que vai fazer a tua diferença para chegar onde você quer é você permanecer. Resistência. A mensagem está encaixando, né? Está encaixando porque é o mesmo Espírito. A resistência. Porque dentro das suas escolhas você tem que ter resistência. Ter resistência de querer andar com Deus. Ter resistência de suportar as privações, as tentações desse mundo presente. Porque o mundo nunca mudou. Porque aquele que permanecer fiel receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Aleluia. Mas nesse momento era um tempo de apostasia. Era um momento a qual houve divisão no reinado. Uns decidiram andar com Deus, ficar com Deus, e outros, na verdade, desistiram da caminhada de Deus. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: se você talvez abandonou a sua caminhada com Deus, nessa noite é um momento para você escolher retornar a caminhar com Deus. Quando nós olhamos para a construção desse livro, nós vamos ver 25 capítulos, 719 versículos na construção desse capítulo. Pastor, por que você está falando da construção do livro? Porque eu quero falar sobre escolha. Existe muito nos dias de hoje que não tem escolhido de forma correta, porque ele não entende a qual momento ele está inserido, ele não entende o que está ao seu redor. Então, primeiro eu preciso te dar uma informação de como estava esse momento a qual essa mulher estava vivendo. Mesmo ela vivendo um momento de calamidade, um momento de dor, um momento de muita necessidade, porque os cobradores estavam batendo na porta dessa mulher. Todos nós sabemos que, segundo os historiadores, quando um cobrador queria levar os filhos, esse cobrador já tinha levado todos os pertences da casa que tinham algum valor monetário. A última coisa que teria para levar os filhos. Todos nós sabemos muito bem, mulheres que estão aqui, que geraram uma criança durante 9 meses e carregaram uma criança durante 9 meses, sabem muito bem a questão de perder um filho. Essa mulher já tinha perdido o marido. Agora os cobradores queriam levar o filho dessa mulher. Aqui Deus fala comigo, porque 2 problemas, na verdade, seriam gerados dentro dessa casa. Seriam gerados no coração dessa mulher. O primeiro problema, ele está explícito no texto, que era a questão da provisão financeira. Mas se eles levam esses 2 filhos, o problema financeiro seria maior. Porque todos nós sabemos que a mulher naquele tempo não poderia trabalhar fora. E de igual forma, esses filhos crescendo,
eram aqueles que iriam ir levar a providência para dentro da casa porque o marido já estava morto. Então, geraria um problema maior, porque essa mulher não teria condições nenhuma de ter recurso financeiro. O segundo problema, a qual ia gerar no coração dessa mulher, era uma grande frustração na alma dessa mulher, porque tinha seu marido morto, e agora essa mulher teria também os seus filhos retirados de fora do seio da casa, da vida dessa mulher. Quando nós olhamos para o contexto do livro, nós vamos percebendo o próprio profeta Eliseu, porque a mulher vai a Eliseu, a mulher vai no altar, porque todo profeta, na verdade, ele está no altar, porque o altar faz parte do profeta. Nos dias de hoje, o que está faltando é profeta no altar. Está tendo homens com palavras bonitas, está vendo homens com oratórias bonitas, mas está faltando profeta, porque profeta é aquele que fala aquilo que vive. Profeta é aquele que menciona aquilo, declara aquilo que ele vive. Por isso que todo profeta tem que ter experiência com Deus. Existem muitas pessoas nos dias de hoje que têm seguido profeta que na verdade não tem intimidade, não tem história com Deus, porque histórias são feitas para ser respeitadas. Quem está falando com você é aquele que na realidade, quando começou na igreja, eu comecei na igreja lá de fora varrendo a igreja. Depois fui para a portaria, lavando os banheiros. Só depois de mais de 15 anos que eu fui, na verdade, subir um altar para poder preparar a Bíblia para o pastor e microfone para o pastor. Tem história. Tem que entender o seguinte, que aqui nesse contexto essa mulher tinha uma história. Por isso que o profeta vai dar atenção para ela, porque ela se apresenta com a história do marido dela, que o marido dela tinha sido fiel ao altar. Histórias foram feitas para ser respeitadas. História não foi feita para ser apagada. Entenda bem isso, porque Deus está falando contigo. Se você tem uma história, pode saber que no céu tem respeito por você. Talvez na terra não tenha respeito, mas o céu tem respeito para a tua vida. Quando nós olhamos para isso, percebemos que essa mulher vai ao altar, vai diante do profeta, porque ela tinha uma necessidade, e a necessidade dela tinha que ser preenchida. Mas ela entende que só o altar tinha condições de dar resposta para ela. Por quê? O altar não retira, o altar sempre devolve. Eu acho que tu não pegou esse negócio não. O altar nunca retira, o altar sempre devolve. Essa mulher entendia muito bem, compreendia isso muito bem. Quando ela chega diante do profeta, o profeta vai conversar e perguntar a ela: o que posso fazer por você? Mas tem um trocadilho no texto, quando você presta atenção no texto. Se ela vai ao altar, pastor Carlos, para pedir uma resposta, um direcionamento do altar, agora Eliseu, que é El, porque ele sendo El, sendo Deus, Deus sempre revela a nossa necessidade, Deus sempre revela aquilo que você precisa ou pensa. Então, como agora o profeta vai perguntar a essa mulher: o que eu posso fazer por você? Parece aqui uma utopia dentro do texto. Parece, não parece, André? Se ela vai buscar uma resposta, agora o profeta está perguntando para ela: o que eu posso fazer por você? Está no texto. Só que aqui, Eliseu vai dar uma condição a essa mulher de escolher a quem realmente ela queria seguir ou a quem realmente ela queria atender. Porque nem sempre a necessidade nos condiciona a atender aquilo que o altar tem para a nossa vida. Porque se a necessidade condicionasse a gente, na realidade, atender sempre a direção que o altar tem para a nossa vida não seria desta forma. Uma hora estamos bem, uma outra hora estamos mal. Iríamos entender que o sol é para todos. O sol para um vai endurecer o barro e para outros vai derreter o gelo. Se entendêssemos realmente isso, a gente ia entender quando o próprio texto bíblico vai falar sobre a questão das formigas, ou vai falar sobre a questão das árvores. Se lembra lá? O cedro do Líbano? O cedro do Líbano, ele antes de crescer, o cedro do Líbano, ele vai crescer para baixo.
Mas quando o cedro do Líbano está crescendo para baixo, tem muita gente pensando que Deus não está trabalhando, porque as pessoas não estão visualizando o agir de Deus. Porque são pessoas materialistas, são pessoas imediatistas. Porque na realidade Ele é Deus. Trabalhando ou não trabalhando, Ele é Deus. Trabalhando ou não trabalhando, Ele é Deus. Trabalhando ou não trabalhando, Ele é Deus. Mas nessa noite, Deus vai se revelar nessa casa para poder manifestar o amor dele por você. Glorifica, adora Ele, glorifica e adora Ele. Se você entendesse e compreendesse, porque o cedro do Líbano, ele vai crescer de 1 metro a 1,5 metros, entre os 3, 4 anos para baixo. Para cima, pastor, de 4 centímetros a 5 centímetros. Por quê, pastor? Ele está crescendo mais para baixo no tempo de início de vida dele. Se lembra que eu falei aqui de experiência? Porque tem muitos profetas no altar nos dias de hoje que ele quer se aparecer, parece ter um pavão. Mas na verdade relacionamento e vida com Deus ele não tem nada. Por que vida com Deus? Porque o cedro do Líbano, primeiro, ele vai crescer para baixo porque ele vai se envolver, na sua raiz vai se envolver nas rochas. Deus na verdade está dizendo para você nessa noite, tem que ter a raiz. Vira para o seu irmão, tem que ter a raiz. Porque todo aquele que tem raiz tem relacionamento com Deus. Todo aquele que tem raiz tem profundidade com Deus. Todo aquele que tem raiz quer andar com Deus. Aqui, o profeta está perguntando para ela e dando direito da escolha a ela. O que eu posso fazer por você? O profeta vira para ela e pergunta assim: o que você tem em casa? Só que o profeta já sabia. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe a tua necessidade. Mas Deus, Ele quer realmente que você entenda, não que Ele entenda, que você entenda daquilo que você é feito. Por isso que a crise jamais vai revelar quem você é. A crise só vai revelar daquilo que você é feito. Porque na realidade, o processo da nossa vida não pode parar nosso movimento. Pastor, tu está com muito jargão de pregador. Não, eu gosto de Bíblia, que daqui a pouco eu vou aprofundar o negócio. Lá no livro de Coríntios, é bem claro, quando diz que nós não andamos pelaquilo que é. Nós andamos pelaquilo que é. Cremos. Olha o texto bíblico para você entender. Por isso que todo o processo da vida não pode parar o movimento seu. Talvez você está no momento do processo, porque Deus na verdade está dizendo para você, anda comigo. Deus está falando para você assim, tenha relacionamento comigo. Porque é no processo que Deus vai se revelar para a tua vida. É no processo que Deus vai se revelar para você. Porque é no processo que tu vai fazer a escolha correta. Faraó, livro de Êxodo, no capítulo 3. Faraó, casa elevada. Faraó significa isso, casa elevada. No capítulo 3, o povo estava passando por uma grande dificuldade. Os impostos eram grandiosos sobre o povo. Parece até nos dias de hoje, né? Porque na realidade, o mundo espiritual sabe que quando mexe nas tuas finanças ou mexe no teu bolso, você fica desorientado. Por isso que desde que tempo é tempo, o inferno usava os impostos para poder taxar o povo, para que o povo ficasse aprisionado. O grande problema é que na realidade o dinheiro tem te usado, em vez de você usar o dinheiro. É porque existem pessoas que estão sendo condicionadas pela terra, em vez de estar sendo condicionado pelo céu. O dinheiro foi feito para a gente poder usar ele, desfrutar daquilo que ele pode gerar para a gente. Mas tem pessoas que preferem usar pessoas e amar dinheiro. Então Faraó taca imposto no povo. Mas acontece que está lá no texto de Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 9. Faraó, percebendo que quanto mais ele maltratava, taxava imposto no povo, o povo crescia. Faraó vai falar algo que você não compreende, não entende. Porque Faraó diz, esse povo é poderoso e é mais poderoso do que nós. Faraó era a casa elevada. Casa elevada porque ele achava que entendia ou compreendia as coisas na totalidade.
Mas Deus vai se revelar para Moisés, o poder da experiência, vai se revelar para Moisés de uma forma grandiosa como um Deus. O texto vai aparecer Senhor, Senhor 2 vezes, porque ali ele vai se revelar como Adonai. Adonai quer dizer um Deus todo poderoso. A palavra poder quer dizer habilidade, força e capacidade. Tem habilidade de Deus para você nessa noite. Tem capacidade de Deus para você nessa noite. Faraó diz, esse povo é mais poderoso. Então nesse momento aqui, era a mesma coisa que eles estavam vivendo. E Deus precisava, através do profeta, deixar liberdade para aquela mulher escolher para realmente com quem ela queria andar e a quem ela realmente queria servir. Por quê? Estavam 2 tipos de profeta naquele tempo profetizando. Existia o profeta que profetizava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Então por isso que muitos na verdade seguiam aqueles que estavam profetizando aquilo que eles estavam ouvindo, querendo ouvir. E há muitos que seguiam os profetas que na verdade profetizavam aquilo que Deus queria falar à terra. Eu vim lá de São João de Meriti nessa noite para poder profetizar aquilo que o céu tem para a sua vida. Porque o céu tem mudança para a tua casa, o céu tem mudança para a tua vida nesse dia, e nessa noite, e nesse ano. Quando nós olhamos, ele pergunta para essa mulher, o que você tem em casa? Aqui Deus fala comigo, porque existem muitos que vivem dessa forma. Porque aquilo que não atende à necessidade eu descarto. Porque a mulher vai dizer assim, tua serva não tem nada em casa. Ela vai fazer o quê? Desqualificar aquilo que ela tem. Só que o profeta já tinha visto. O profeta só queria na realidade testar daquilo que estava dentro dela. O profeta simplesmente queria saber da substância qual ela é feita. Porque o profeta já sabia o que tinha em casa. Percebe que as dificuldades ou a crise ou as impurezas da vida se apresenta para você, não é para te destruir, não é para na realidade tirar você da rota, é simplesmente para testar daquilo que você é feito. Mas eu estou num lugar aonde a fé, então a fé vai se manifestar nesse lugar de uma forma clara, de uma forma poderosa. O que você tem em casa? Ela vai dizer, tua serva não tem nada em casa. Ela vai desqualificar aquilo a qual ela tem. Porque na realidade, Deus não está atrelado para se manifestar à condição a qual nós estamos vivendo. O grande problema é nosso. Porque lá à frente, o próprio texto vai dizendo o seguinte, pegam vasilhas, não o quê? Poucas. O céu, na verdade, estava esperando só a fé dessa mulher se manifestar. Porque o céu vai dar a senha. Sempre tem senha do céu. Sempre tem palavras do céu. O grande lance é que você que está com uma expectativa para aquilo que o céu vai gerar para a tua vida nessa noite, neste lugar. Pega vasilhas, não poucas. O céu dá senha. O céu diz para você nessa noite, abra o coração, porque nessa noite eu vou mudar a tua vida. Nessa noite eu vou mudar a realidade a qual você está vivendo. O que você tem em casa? Ela vai dizer, tua serva não tem nada, porque ela desqualifica. Ela precisava de algo generoso. Ela precisava de algo poderoso. Ela precisava de uma colheita extraordinária. Porque o momento dela era um momento que não havia provisão. Mas ela vai desqualificar aquilo que ela tem. Ei, não desqualifique as coisas que você tem não. E outra coisa, nem desqualifique as pessoas que estão do teu lado. Porque você não sabe quem são essas pessoas que vão ser geradas no futuro. As pessoas nos dias de hoje desqualificam as pessoas. Porque a moda hoje vai virar, né? Virar no altar é fácil. Eu quero ver é virar na vida todo dia. Quem está falando é aquele que já passou fome com 2 crianças pequenas e mulher. Passou fome porque decidiu querer andar com Deus. Porque, tem história.
Porque eu vivia uma história de mutretagem. Clonar a identidade, clonar a CPF. Vivia na contravenção nos jogos de dado. Vivia na jogatina, roubando no jogo de ronda. Mas eu decidi querer andar com Deus. Aí a caminhada foi me provar. A caminhada, ela sempre vai querer te provar para daquilo, revelar aquilo que você é feito. Aqui, ele já sabia o que ela tinha em casa. Mas o céu simplesmente queria que ela, na verdade, abrisse o coração. O céu sempre vai se revelar para você, para que você abra o coração de forma literal daquilo que você está vivendo. Porque o céu, na verdade, ele quer se revelar para que você possa declarar nessa noite que eu preciso dele. Pedro disse isso: para onde eu irei se só tu tem a palavra de vida eterna? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. Desqualifica o que tem. Mas ela ainda vai insistir em desqualificar o que tem, porque ela olha para a condição dela. Por isso que a visão a qual eu tenho hoje, eu não tenho condições de visualizar o meu futuro, porque a condição nos aprisiona. A condições nos fecha num quarto escuro. Por isso que tem muitos nos dias de hoje que estão trancados em prisões sem muro. Vive uma coisa de manhã e vive outra realidade à noite, vive outra realidade na madrugada. A Bíblia é bem clara quando o próprio Senhor, através de Davi, dizendo: guardei a palavra no meu coração para os dias maus, para não pecar contra ti. Ela vai dizer assim, ó: tua serva não tem nada, só tem. Não é isso que o texto diz? Declaro que me tem e tem em casa. Ela diz: tua serva não tem nada, nada em casa, senão. Percebe que esse senão, ela vai desqualificar mais uma vez. Sabe aquela questão das pessoas que se sentem como um coitadinho? Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que você não é coitadinho, porque hoje o céu vai se manifestar neste lugar. Hoje o céu vai descer neste lugar. Vai haver uma nuvem de glória neste lugar. E vai haver uma manifestação dos filhos de Deus sobre esta casa. Levanta a tua mão para o alto e adora a Deus. O céu quer se manifestar sobre a tua casa. O céu quer se manifestar sobre a tua família. O céu quer se manifestar sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. O céu quer se manifestar. Pergunta o que tu tem em casa. O profeta agora vai dar essa condição dessa mulher de seguir a orientação que o altar tem para ela. Porque quando ela se apresenta diante do profeta, ela se apresenta com o nome do marido, não com a necessidade dela. Tem muita gente vivendo no passado e não quer viver o presente. O marido estava no passado. Deus tem novidade de vida para as nossas vidas. Existem pessoas que estão aprisionadas no passado. Deus tem novidade é para hoje. Deus está preocupado é com o nosso futuro, Bruno. Deus não está preocupado como nós começamos, Bruno. Deus está preocupado é como nós vamos terminar. Ela vai se apresentar com o título do marido: teu servo, ungido, semideus, quarto da Trindade. E o céu estava falando para ela o seguinte: eu quero saber o teu problema, eu quero conhecer o teu coração. Tu entende o que o céu está falando para você nessa noite? É aniversário do Carlinho e da Bruna, mas quem ganha presente somos nós, porque o céu vai se manifestar aqui. O céu está falando para ela o seguinte: agora o que o céu diz para ela: entra no seu quarto e fecha a porta. Aqui Deus fala comigo.
não seria necessário, simplesmente suficiente, ela só entrar no quarto? Ela teria que entrar no quarto e ainda fechar a porta? O profeta não era Eliseu? Deus não estava com ele? Precisava entrar num local secreto para Deus se manifestar? Deus poderia se manifestar do lado de fora do quarto. Por que que o profeta vai dizer para ela: entra no quarto e fecha a porta? Porque aqui Deus fala comigo. Porque aqui tem uma revelação profunda. Quando ele diz, entra no quarto e fecha a porta, é que Deus está falando para você o seguinte: que há pessoas que não vai poder mais andar com você para o lugar onde Deus vai te levar. Porque entrar no quarto e fechar a porta fala de exclusividade. Exclusividade para querer andar com Deus. Se lembra de Neemias, do capítulo 6, a partir do versículo 2? Neemias tinha uma missão aonde? Em Jerusalém. Agora Sanbalat e Tobias, os seus inimigos, e os arábios e os restos dos inimigos, porque existem inimigos invisíveis da igreja. A igreja só conhece os inimigos que estão declarados: Sanbalat, Tobias e Gesem. Mas o contexto do texto vai dizer que tinha os arábios e ainda tinha o resto dos inimigos. Existem os inimigos da família, existem os inimigos da nossa casa, existem os inimigos do nosso ministério, mas nós só enxergamos os inimigos que são invisíveis. É porque o céu precisa se manifestar sobre a tua vida para que você possa enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. Aí ele dizendo, quarto, intimidade, estava em Jerusalém. Agora eles viram e falam: vamos congregar no Vale de Onom. Vale de Onom ficava fora de Jerusalém. Eles queriam tirar Neemias do propósito e da missão a qual ele tinha. Percebe que o quarto vai relatar e vai afirmar lugar de intimidade, lugar a qual você tem que andar com Deus. Deus está falando para você nessa noite: no ano de 2020 você vai andar com Deus. Deus vai te dar experiências grandiosas. Recebe essa unção nessa noite sobre a tua vida. Deus está aqui, a graça de Deus está aqui. Eu vejo Deus nesse lugar. Entra no quarto. Por que o profeta não entra com ela no quarto, pregador? Porque se o profeta entra com ela no quarto, o profeta que teria que direcionar toda a caminhada dela. E na realidade, Deus, quando quer gerar intimidade com os servos, é Ele que se revela para os servos. O altar, não existe mais o ato. Agora o véu foi rasgado. Você tem liberdade para poder escolher de forma correta qual adoração que você vai entregar diante dele. Se você nessa noite entregar a adoração correta, o céu vai se manifestar para você. O céu vai te impactar nessa noite. Deus nessa noite, Ele marcou este lugar para se manifestar sobre a tua vida. Deus vai mudar a tua vida nessa noite. Escolha a melhor parte de querer andar com eles. Chega de querer andar de qualquer forma. Deus vai gerar uma intimidade com você nessa noite. E você vai andar com Ele. Decide querer andar com Ele. Arabaxucu, querer, alaraxu, amanarabaçou e canaramandarábia. Agora, ela decide querer andar com Deus, porque ela se apresenta com o título do marido. A escolha é correta. O céu dá uma oportunidade para ela, para que o céu conheça ela, porque até então ela não tinha experiência com o céu. Agora o próprio céu vai alinhar ela
O próprio céu vai se fazer conhecido dela. Agora o próprio céu vai manifestar a presença dele sobre a vida dela, para que ela escolha de forma correta como vai ser a trajetória da vida dela. Porque o céu sempre vai se manifestar para você, para que você escolha de uma forma correta com quem você deve ficar na tua vida, com quem você deve adorar na tua vida, com quem você deve dar glória, deve dar aleluia diante da sua vida. Porque os dias são maus, mas a tua manifestação daquilo que Deus tem para a sua vida não depende da condição a qual você está. Ela agora dentro do quarto, ela e seus filhos, e o próprio Senhor, Ele agora vai se manifestar. Pastor, o que acontece? Acontece agora dentro do quarto, Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta, porque o Deus do secreto se manifestará para você. O Deus do secreto quer se manifestar aqui nessa noite. Porque o Deus do secreto vai se manifestar quando na realidade você entender que você tem que andar com Ele. Porque Deus só se manifesta para aqueles que são íntimos dEle. Você daria o telefone, o número de telefone seu para um estranho? De igual forma Ele quer se manifestar para aqueles que na realidade abrem o coração e se tornem íntimo dEle. Mateus 6,6. Porque o quarto, a intimidade, Bruno, Deus não vai se revelar para qualquer um. Deus só vai se revelar para aquele que decide querer, que escolhe querer andar com Ele. Deus nessa noite está falando para você: decida de uma forma correta querer andar com Ele. Qual é a decisão que tu vai tomar nessa noite? Qual é a decisão que você vai tomar nessa noite? Qual é a decisão que você vai tomar nessa noite? Quando acontece Mateus 6,6, porque já estou encerrando, porque meu tempo, já estou falando que o meu tempo aqui já acabou, porque minha mulher está ali sentada fazendo assim, ó. Porque se deixar eu vou. Quem já me conhece sabe aí que eu prego 2 horas, 2 horas e meia. Eu vou devagarzinho assim. Daqui a pouco quando o céu desce. Ah, Jesus. O céu agora se manifesta para essa mulher. Porque o céu só se manifesta em lugar de intimidade. O que acontece? Agora acontece Mateus 6,9. Mateus 6,9 é o Pai Nosso. Pai Nosso que está onde? Venha o teu o quê? Quando o reino de Deus vem, aonde há escassez, tudo aquilo vai ser suprido. Aonde há falta de provisão, não há mais falta de provisão. Porque o reino vem. Se lembra de João, capítulo 1, versículo 14, que o verbo era carne. E agora habita no meio de nós. Quer dizer, o próprio Senhor, que era verbo, se manifesta em carne e se mudou para o meio de nós. Se Ele se mudou para o meio de nós, é porque Ele conhece a tua dificuldade, conhece o teu problema. Ele conhece o que você está passando. Mas Ele está querendo dizer para você o seguinte: eu estou junto com você. Nessa noite eu quero se manifestar para você, para poder mudar o teu cativeiro. Nessa noite eu vou bater o martelo de Deus em favor da tua vida. Eu vou bater a sentença de morte que havia sobre a tua família. Eu vou mudar a realidade da tua vida. Eu vou mudar a tua realidade espiritual. Eu vou manifestar o meu poder sobre a tua família. Mateus 6,9. O que me chama a atenção, que agora o céu se manifestou. O azeite agora supriu. Só que a Bíblia vai dizer, o profeta dizendo para ela não pegar poucas vasilhas. Aqui Deus fala comigo que talvez a necessidade a qual vocês têm pode ser suprida por uma pessoa que está do seu lado. Por isso que ela tinha que ter relacionamento com as pessoas que estavam ao redor. Porque o profeta diz para ela: pega vasilhas não pouca,
Só que muitas das vezes a nossa fé é pouca para aquilo que Deus vai falar. Mas acontece que Deus já determinou e Deus já falou que vai fazer. Deus já determinou e já falou que vai acontecer. Agora, quando acontece a manifestação sobre aquele quarto, aqui Deus fala comigo para poder encerrar algo tremendo que Deus me deu uma revelação. Quantas gerações havia dentro do quarto? Uau! Isso não é de Facebook não, tá? Isso é de leitura bíblia e muita oração. É de muita profundidade. Quantas gerações havia no quarto? Havia 2 gerações no quarto. Porque era a geração da mãe e a geração dos filhos. Esse azeite que ela apresenta, a botija de azeite, não se esqueça que o marido dela pertencia ao altar. Todos nós sabemos que azeite tem 3 prensas. A primeira prensa, eu não vou falar aqui da terceira prensa, que era cosmético, Salmo 23.5. Não vou falar disso, vou falar da primeira prensa, que eu vou falar do momento bom da história. O azeite da primeira prensa era aquele para unção e era aquele para as lamparinas sobre a casa de Deus. Então, quando Deus faz a multiplicação aonde havia escassez, Ele vai entregar o melhor. Porque no poder da escolha, aquela mulher decide a melhor parte, que era confiar no altar. Ela poderia escolher de uma outra forma não confiar no altar, mas ela decide confiar no altar, porque o altar tinha provisão para as necessidades dela. Deus está falando contigo. É no altar que tem condições de prover a tua necessidade. É a insistência no altar. É não apresentar no altar qualquer oração. É não apresentar no altar qualquer petição. É apresentar no altar a petição correta. Porque aquele que bate, a porta se abre. Essa mulher, ela vai desfrutar de algo maravilhoso, porque agora ela vai ser instruída de forma administrativa dentro da casa dela. Até a Bíblia ensina administração financeira, né? A Bíblia é fantástica. O profeta vira para ela e fala: vende e paga os cobradores. Percebe que quando a provisão vem para poder você resolver o problema a qual está batendo a sua porta. Mas muitas das vezes você desvia o recurso a qual o céu manda. Pegou essa aí? A provisão vai vir hoje. Não desvie aquilo a qual o céu vai mandar para você. Vende. E agora a Bíblia dizendo, aqui que Deus fala profundamente. Mas se eu entregar toda a revelação, minha mulher vai arrancar meu pescoço daqui para São João. Vende tudo e viverás do resto. Não eram 2 gerações? O que ela entrega, pastor Carlos, é o azeite da primeira prensa. É o azeite de melhor qualidade. Então quer dizer, viveu ela até a morte e viveu os filhos em toda a geração. Você entende o que o céu tem para você? Efésios 3:20. Ele sabe qual é a perfeita, agradável, a vontade dele. Tudo aquilo que o céu já tem direcionado para a tua vida vai acontecer. Não se desespere, porque a provisão vem para 2 gerações. O céu, quando manda provisão, vai mandar provisão para você poder viver. E todos aqueles adversários, cobradores, todos aqueles que tentam tirar a tua paz, tudo vai cair por terra. Deus está enviando um anjo agora lá na tua casa para pelejar as tuas causas. Deus está mandando um anjo lá na tua casa para pelejar pela tua vida. Levanta a mão para o alto e adora a Deus. Deus vai se manifestar de uma forma poderosa para a tua vida, de uma forma poderosa para a tua casa. Deus me trouxe aqui. Catuca ele aí, ó. Catuca ele aí, ó. Deus me trouxe aqui, levanta. Levanta, meu irmão. Levanta.
Deus me trouxe aqui para falar contigo, meu irmão. Os adversários têm batido a tua porta para tentar te matar, te levar para te oprimir e te matar. Mas tudo vai de uma escolha. Tudo vai de uma decisão. O sol é para todos. Para endurecer o barro ou para derreter o gelo. Com quem você tem andado? Mas Cristo está falando para você nessa noite. Quer andar comigo? Então tu levanta a mão para tu alto e adora Ele. Vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente. Traz ele, por favor. Um obreiro, traz ele aí, por favor. Bate palmas para o Senhor. Porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite para um homem fazer uma escolha e fazer a escolha de forma correta. Mas eu não sei como você está. Eu não sei como está a tua condição. Se coloque de pé, por favor. Ministério de louvor, ministério sarando a terra ferida. Eu não sei como você está. Mas eu quero te dizer o seguinte: que tudo vai da escolha correta. Essa mulher escolhe seguir o altar de Deus, seguir as orientações de Deus. Aonde havia escassez, a escassez não houve mais, porque a provisão se manifestou sobre a casa dela. Deus está falando para você que a provisão vai se manifestar sobre a tua casa, a provisão vai se manifestar sobre a tua vida. Mas tudo vai de uma escolha. Deus está falando para você o seguinte nessa noite: qual tem sido as tuas escolhas? Tem sido a dificuldade de parar? Porque a dificuldade, o processo não pode parar o teu movimento. Você tem que se movimentar, porque você se movimenta pelaquilo que o Espírito te direciona. Eu não sei como você tem caminhado, mas Deus está te dando uma condição de você escolher com quem você quer andar. Duas qualidades de profeta: aquele que profetizava aquilo que o povo queria ouvir, e aquele que profetizava aquilo que o povo necessitava ouvir. Eu não sei como está a sua caminhada, mas Deus está abrindo uma oportunidade nessa noite para dizer para você o seguinte: quer caminhar com Ele? Quer caminhar com Jesus? Talvez você se afastou da sua caminhada, mas Deus está falando para você o seguinte: que Ele abre uma oportunidade para você nessa noite decidir querer andar com Ele. Ministério de louvor. Deus está falando com você. Ele está aqui. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças. A oportunidade está aberta. Não levou. Como está a tua vida? Mas parece que um furacão. Deus me trouxe aqui para te perguntar: como está a tua vida? O que será do teu amanhã? O que será do teu daqui uma hora? De meu chão, olha como chora o meu coração. Talvez o teu coração está chorando. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Tá faltando força para clamar? Clame a Ele nessa noite, porque Ele vai te atender. Clame a Ele nessa noite. Adore a Ele nessa noite. Levanta a tua mão pro alto e adora. Pois tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus, diga isso. Tu és o Deus que me vê.
posso, Tu és aquele que me sonda, Senhor.